Então, vamos retomar aqui. Vou compartilhar novamente a tela com vocês. Estão conseguindo ver a minha tela? Ok, professor. Tô conseguindo sim. Ótimo, então. Então, beleza. Então, nós vimos as definições, vimos cada um, como é que cada um deles, a definição de cada um deles, como cada um deles vai fazer parte da nossa árvore de falhas. Então, a partir de agora, nós vamos entender como é a metodologia desse tipo de análise. Então, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, a gente falou que esse é um processo lógico, porque ele tem essas verificações booleanas de sim ou não, falso ou verdadeiro. Então, sempre vai ter um contexto lógico e dedutivo pelo seguinte. Então, vamos tentar observar quais são as possíveis falhas. Então, não é se basear no que já foi observado. É tentar imaginar o que pode acontecer e, a partir disso, tentar evitar esse acontecimento. Basicamente isso. É isso que a árvore de falha busca fazer, que é evitar um futuro problema. Ou então, pelo menos, estar preparado para ele, que ele tenha sido previsto, que seria o nosso ideal, não é isso? Evitar sempre a surpresa na manutenção, estar sempre preparado é o nosso ideal. Então, a partir daí, é um processo lógico, dedutivo, que eu vou criar uma hipótese de coisas que podem acontecer que não nos interessa, ou seja, é indesejado, então uma hipótese acidental. E a partir daí, tá, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? E a partir daí, o que é possível se fazer? Procurar soluções para esses problemas que ainda não existem, porém que podem vir a acontecer. E se os mesmos vierem a acontecer, estar preparado para a sua solução, já ter o protocolo todo bonitinho, prontinho. Imagine que, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo e alguém tivesse um protocolo já planejado para esse tipo de situação. Com certeza seria muito mais fácil para resolver qualquer um dos problemas que nós estamos tendo agora. Porque estaria tudo preparado. Era só executar um planejamento que já existe. Mas como não é o caso, ninguém foi tão criativo assim ao pensar em algo global do tipo, então não havia um protocolo definido anteriormente, teve que ser feito na marra. Então imagina só a diferença se tivesse um protocolo pronto. É isso que nós estamos imaginando aqui. É resolver um problema que ainda não existe. Então é isso que seria a intenção nossa quando a gente pensa em árvore de falhas, que é imaginar algo que pode vir a acontecer e a partir daí solucionar os possíveis problemas que podem ser acarretados a partir disso. Então, é um exercício de previsibilidade, é tentar imaginar o que pode vir a acontecer e deixar a solução, o protocolo prontinho. Isso facilita muito o trabalho de qualquer um da manutenção. Então, a partir daí, nós vamos investigar todas as falhas que aconteceram até eu chegar lá na causa. Eu vejo cada uma das falhas. Falha elétrica, falha no sistema hidráulico, falha no sistema de acionamento. São várias possibilidades num componente hidráulico padrão, num componente industrial padrão. E a partir daí eu vou lá na causa. Qual é o meu objetivo indo na causa do problema? Buscar eliminá-lo de uma vez. Buscar eliminá-lo do contexto da empresa. Se ele é um problema que eu sei como resolver, pronto, não preciso mais, não há mais dificuldades no nosso caminho. Se eu sei exatamente como resolver um problema. Então, a partir daí, fica muito mais simples a solução de situações que vierem a ocorrer, pois já temos todo um protocolo, um planejamento que já existe, e também podemos resolver na falha, na causa inicial, para que isso não possa mais acontecer. E sempre verificar
quais são os dados que nós temos para situações quaisquer que podem vir a acontecer. Quais são os meus dados que podem me ajudar, por exemplo, no cálculo de frequência de ocorrência, que é um indicador, como nós já vimos nas nossas últimas aulas. Então, tudo isso é interessante, pode colaborar bastante para a resolução de problemas nesse sentido que nós estamos falando aqui agora, do contexto que é relacionado a problemas que nós não sabemos que não aconteceram ainda, né? Que, no caso, ainda estão no campo da intuição. Então, o evento indesejado. Então, uma falha elétrica. Pronto, vamos começar com isso aí. Uma lâmpada queimou. É o evento desejado. A partir daí, o que eu vou fazer? Então, eu tenho lá o meu evento topo, que é aquele inicial que vai estar lá no início da árvore de falha, como vocês já viram rapidinho anteriormente, mas eu vou mostrar com mais detalhes a seguir para simplificar as coisas. Então, a partir daí eu já vou definir o meu evento de topo, eu posso prosseguir. Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora para aplicar esse método. Então, a partir daí, então nós temos aqui umas etapas, né? Então, se eu vier perguntar a vocês quais são as etapas, elas aí estão. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou definir o evento de topo. Beleza. Geralmente numa hipótese acidental, que ela ainda não aconteceu ou foi identificada anteriormente. Isso são situações diferentes. Então, eu posso ter aplicado qualquer outro método anterior, por exemplo, como a análise de modo de falhas, que nós vamos falar semana que vem, que é para já ter uma certa ideia, ou qualquer outro método, como são os exemplos que vocês podem observar aqui. Então, eu defini o evento de topo. Beleza. Começa a fazer o quê? A construção da minha árvore de falha. Como eu já defini o evento topo, aquele que vai ocupar a parte de cima, que vai nortear os caminhos da árvore de falha, tudo bem, agora já está tranquilo com relação a isso. Aí eu começo a fazer o quê? Como eu já tinha falado com vocês, eu começo a estabelecer relações lógicas para saber o que eu faço em casos de afirmativo, o que eu faço em casos de negação, em casos de negativo, não é isso? Com relação ao que está sendo analisado. Então, a partir daí, o que a gente vai fazer partindo do evento de topo. Posteriormente, determinado o evento de topo, nós vamos chegar lá e vamos fazer o quê? Os eventos intermediários. Até eu chegar lá no evento básico, também chamado de causa. Eu quero sempre observar a causa do meu problema, do meu possível problema que eu esteja propondo, ou do problema que já é real, dependendo da situação, logicamente. Mas aí eu chego lá no evento básico, a partir do evento de topo e dos eventos intermediários. Em cada um dos ramos da árvore, logicamente, no lado sim, no lado não, seja qual for o contexto envolvido. Então, a partir daí, o que nós vamos fazer? Uma análise qualitativa da árvore, ou seja, para sempre evitar eventos repetidos, porque gera redundância e deixa a árvore maior do que deveria. Isso, para quem já fez pesquisa operacional, eu não sei se vocês já viram isso, que é árvore de decisão. Vocês viram isso? Chegaram a ver algo semelhante? Não, nunca vi, não, professor. Não, então vou comentar um pouquinho. É igual ao que nós estamos vendo aqui. Tem toda a análise de eventos lógicos, né? A árvore de falhas, ela é uma árvore de decisão aplicada à manutenção. Então, alguém fala assim, você conhece árvore de decisão? Você vai falar que sim, porque você está tendo uma aula sobre árvore de falhas. E o contexto é exatamente o mesmo. Quando eu queria fazer o gancho de um para o outro, acabou fazendo o inverso, mas não tem problema não. Se vocês entendendo o contexto, é isso que me interessa. Então, a árvore de falhas nós vamos tentar evitar a redundância, ou seja, tentar tirar os eventos repetidos. Aí eu começo a fazer o quê? A aplicação da probabilidade ou frequência nos eventos básicos, ou seja, observar
quanto tempo aquilo acontece, quantas vezes aquilo acontece e qual a probabilidade daquilo acontecer. Aí eu vou lá e faço os cálculos de frequência dos eventos intermediários, sempre lembrando que as relações lógicas vão guiar todo esse processo, só para deixar bem claro, né? Para poder determinar qual é a probabilidade de frequência do evento topo, que é esse o objetivo final da análise da árvore de falhas. Bom, para eu construir, eu já tenho lá o meu evento topo, é aquele que vai nortear toda a minha construção da árvore de falha. Eu tenho 3 perguntas que eu tenho que fazer e responder para poder identificar quais são os eventos intermediários, quais são os eventos básicos e qual é a relação entre esses eventos. Como esses se comunicam, se é que tem alguma comunicação entre eles, se é que tem alguma relação entre estes eventos. Opa. Aí, quais são as perguntas? Quais falhas podem ocorrer? Uma pergunta bem simples. Quais falhas podem ocorrer? Aí, usando o processo dedutivo, nós vamos inferir quais seriam as falhas. Vocês conhecem esse processo dedutivo? Vocês chegaram a aplicar isso alguma vez? Sobre falhas e perdas? Também não, professor. Se você não aplicou, você não fez meu trabalho. Meu amigo, que isso? No meu trabalho tem isso, pô. Foi isso que eu fiz. Por isso que eu pedi para vocês fazerem, lembra? Acho que desse jeito aí eu não consegui fazer essa relação. Você não tem uma situação e você começa a ver o que pode acontecer ali? Falhas, perdas, problemas. O trabalho foi isso do primeiro bimestre. Agora estou começando a fazer a relação com a metodologia, então. Exatamente. Você viu lá quais falhas ocorrem, talvez o que causava e as prováveis causas, os que apresentaram isso, né? E agora, já no segundo trabalho, você vai solucionar tudo que você fez no sistema. Você só não montou uma árvore de falha completa, mas você fez todo o trabalho intuitivo de observação. Não, realmente, é isso aí, pô. Clareou? Clareou, agora tá indo. Tá vendo? A intenção era essa, né? A intenção do trabalho era essa aí, já que vocês, já preparar vocês para metodologias mais abrangentes, sem vocês perceberem, né? Você dizer, não explicou como é que funciona. É mais simples do que parece. Então, vamos prosseguir a partir daí, já que fizemos esse gancho aí. Lembrando mais uma vez, nós temos símbolos lógicos, simbologia para representação de cada um dos eventos, seja intermediário, seja básico, seja de topo, seja uma relação lógica qualquer, certo? Então, nós temos lá o evento topo ou intermediário. Ele é representado por um triângulo, que ele vai descrever o evento que ocorre por causa de um ou mais eventos. Nem sempre um problema tem uma única causa, só para deixar claro. Evento básico é utilizado uma esfera. Esfera não, desculpa, um círculo. Que ele representa uma falha básica que a partir daí você não tem que fazer mais nada. Não tem desenvolvimento adicional. Evento não desenvolvido é um losango. Porque aí nós vamos saber, vamos dizer que essa informação não vai ser mais analisada ou que eu não tenho interesse de analisar. Então ele pode até acontecer, mas eu não tenho interesse em observar. Aí nós temos as portas ou, que pode ter uma ou mais entradas. Entradas são as informações de entrada e as saídas. E tem as portas E, que só acontece se todas as entradas ocorrem simultaneamente. Então eu preciso, por exemplo, para passar na matéria, vamos lá, usar uma porta E. Eu preciso de 7 no primeiro bimestre, 7 no segundo bimestre. Então eu preciso de pelo menos isso para poder ser aprovado. Uma porta ou, eu posso passar nos 2 bimestres ou na recuperação. Então tem que cumprir um dos requisitos. No caso da porta E, tem que cumprir os 2. Então só um exemplo assim mais básico para ficar claro para vocês como que é a aplicação dessas portas ou e a porta E. Então um exemplo. Vamos usar um exemplo mais básico que qualquer residência pode acontecer.
Poderia ser também uma resistência do chuveiro queimando, que é algo comum, acontece em qualquer casa de pessoas padrão, né? Não quem é muito rico, né? Quem não tem essas coisas. Aí, então, prosseguindo. Então, a partir daí, usando esse contexto, que é um exemplo qualquer, a minha luminária não está acendendo. Ela vai a situação vai ser o quê? O meu evento de topo. Então, meu evento de topo é a luminária falha luminária em acender. Então, ela está deixando de cumprir uma das funções dela, que seria acender. Uma das funções básicas de qualquer luminária. Então, nesse ponto, então ele é o meu evento de topo. Aí, o que eu faço? A partir daí, eu vou começar a observar quais são os componentes que estão ligados à luminária, para poder observar quais são as possíveis falhas que aconteceram ou que podem acontecer, para que estas sejam evitadas no futuro. Então, eu vou lá ver. Na luminária eu tenho uma lâmpada, um fio, o interruptor, que é aquele que liga e desliga a lâmpada, desliga o sistema, né? Que permite a passagem de quê? De corrente elétrica. Então, eu vou analisar lâmpada, fio, interruptor e corrente elétrica, que são os componentes que fazem parte do sistema luminária. Lembrando sempre, nós vamos analisar os componentes, só para deixar claro. Então, o que o analista deve fazer? Ele vai chegar e vai procurar cada uma das possíveis falhas, faltou falhas aqui, que pode acontecer nesses componentes, para fazer o quê? Eu fazer uma relação lógica entre elas, para eu conseguir, a partir disso, elaborar minha árvore de falhas. Então, eu vou chegar lá no final para descobrir os eventos básicos, né? Então, as possíveis causas, para poder levar esse problema lá no topo, que é a falha da luminária. Então, um exemplo. Então, falha da lâmpada em acender. Pô, por que será que essa lâmpada não está acendendo? Será que ela está queimada? Pronto. A lâmpada queimou, ela não acende. Não é isso? Será que tem lâmpada? Pô, às vezes ela não acende porque ela não tem lâmpada. Parece óbvio, mas a ideia é essa mesmo. Então, com relação à lâmpada, ela pode estar queimada ou ela não está lá. Outra que eu colocaria também, ela é mal posicionada, que isso também acontece, mas não está no exemplo aqui, a gente prossegue. Beleza, na corrente elétrica, não tem corrente elétrica? Então, pode ser uma falha no interruptor que não está conseguindo fechar a malha elétrica. A luminária não está na tomada, ou seja, não tem corrente elétrica porque não está ligada na tomada, ou a tomada está sem energia. Por que não funciona? Não tem energia. Não vai funcionar mesmo. Outras opções. O fio pode estar cortado. Posso ter um fusível queimado, isso na estrutura, seja da luminária, seja do sistema todo. Ou não tem energia elétrica na residência. Então, se não tem energia elétrica, não alimenta o circuito e, por consequência, a lâmpada não acende, independente se tiver tudo em ordem. Então, essas seriam as falhas que eu consegui que foram assim, deduzidos a partir do exemplo da luminária que não se acende. Alguém gostaria de pontuar mais algum além dos que eu falei aqui? Pode ser alguma coisa relacionada ao estado das instalações muito antigas, fazer essa revisão de painéis, talvez. Pode sim. Isso pode estar relacionado também a mau contato. Pode ser um caso, né? Pode ser. O exemplo que eu dei também é a lâmpada mal posicionada, que às vezes você está rosqueando a lâmpada e não está tudo direito, né? E só não tem um contato para fazer a ligação do positivo com positivo, negativo e correr a corrente, não acende. Também são duas possibilidades que nós observamos fora do exemplo. Então, vamos levar em consideração esses eventos aqui que nós pensamos. Então, a partir daí, eu consigo fazer minha árvore de falha porque eu tenho o meu evento de topo definido. Mais uma vez, a lâmpada luminária não está acendendo. Então, na figura a seguir, nós temos essa situação. Está lá o evento de topo
Sempre lembrando que o retângulo é um evento. E essa porta lógica com maisinho é uma porta ou. Vou retornar aqui para vocês. Aqui. Se ela tiver um mais ou tiver um ponto no meio, ela é porta E. Se ela tiver um símbolo de soma, ou seja, um mais, ela é uma porta ou. Então, beleza. Ou a lâmpada falha em acender, ou falta corrente elétrica. Não tem como ter os dois. Então, beleza. Se a lâmpada falha em acender, ou a lâmpada está queimada, ou não há lâmpada na luminária. Lembrando que sempre isso aqui é um evento básico, eu não posso fazer nada a partir disso. Eu não desenvolvo mais na minha árvore de falha. Então, é um círculo. Então, falo de corrente elétrica. Ou tem uma falha no interruptor, ou eu posso ter um evento intermediário, que é não ter energia na luminária. A partir desse evento intermediário, eu posso procurar outras causas desse evento intermediário. Com a minha porta ou o fio está cortado, ou o fusível está queimado, ou faltou energia na residência. Então, esse é um exemplo básico que é simples de se acontecer, né? Fácil de se analisar. Então, entendendo esse conceito de uma forma básica, ele pode ser aplicado para situações mais específicas na indústria em si, e na forma que vocês preferirem ou julgarem necessário. Qualquer tentativa dessa é válida. Então, pessoal, com relação à árvore de falha, é isso aí que eu tenho para falar. Alguém quer fazer alguma questão sobre o que foi apresentado aqui? Da minha parte, não, tá tranquilo. Bem Ficou, tranquilinho o conteúdo, né? ficou bem legal, ficou bem bacana a explicação aí. O que eu vou pedir a vocês que aqui estão? Isso é opcional, faz quem quer. Mas quiser criar uma árvore de falha de uma situação que vocês conheçam, do trabalho de vocês, da casa de vocês, e me mostrar depois, para a gente poder analisar. Isso aí depende de quem tiver tempo para isso, né? Próxima aula? Sim, se possível. Beleza. Aí a gente analisa, pontua alguma coisa, ver se fixou mesmo o conteúdo e faz exercício prático, né? O tema é livre, vocês escolhem. Um pneu furou, pode ser isso. Então, evento de topo. O pneu falha em andar. O pneu furou, a roda não está apertando no local, a transmissão está funcionando. Então, a partir daí, você pode criar situações, que é o que nós fizemos no trabalho. Uma coisa melhor ainda, vocês podem fazer isso no trabalho que vocês fizeram, que já tem todos os danos e perdas lá, que vocês já imaginaram. Então, fica mais fácil ainda. Mas isso vocês podem escolher. Se basear no trabalho do primeiro bimestre para ver quais são as falhas lá e fazer a árvore de falha, ou criar uma situação mais simples, como a que eu propus aqui, que foi a luminária que não acende. Aí isso fica a cargo de vocês. Se fizer e ficar bonito, tem aquele pontinho extra para dar uma motivada. Que batida. Aí eu gostei. Isso a gente gosta. Eu gostei. Eu sei que gosta. Como eu sou uma pessoa assim, de boa, tranquila, eu considero um presente. Se ficar bom, só para lembrar, tá? Não é só porque fez, não. Aí já me complica, pô. Não, aí você faz e compartilha a tela com a gente, aí a gente vê. Beleza, beleza. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrar aqui a gravação por hoje.